A música sempre esteve presente no cotidiano das pessoas. Pode ser tanto usada como entretenimento, quanto para terapia para confortar o paciente e facilitar a conversa, sendo que a música surgiu na pré-história, que imitavam suas naturezas, que eram usadas para comunicação entre si. Com o passar do tempo, a música começou a ser utilizada de forma religiosa no Egito, ou na espiritualidade na China. Passa mais um tempo e chegamos no classicismo, onde a música ganhou mais destaque e ganhou um gênero chamado música erudita, ou música clássica. E chegamos atualmente. O que antes tínhamos os gêneros como música erudita, virou isso aqui. Isso tudo é gênero musical existente. E o pior é que essa foto é de 2015. Hoje ainda tem mais do que isso, sendo eles o C64, Japanese Jazz Trônica, Mexican Indie, Fake, Finnish Pop, Funk Metal, Soul Flow, Deep House, Ambient, Emo, Visual Kei e Ninja. Mas dentre essas cacetadas de gênero, tem um que chamou a minha atenção, pelo seu som que dá uma atmosfera sombria, que se chama Witch House, que será o foco do vídeo. E aí, aqui é o Psico. Os gêneros musicais são categorias amplas, que é definido por um conjunto de características sonoras feitas. Por exemplo, a eletrônica, construções feitas de softwares e instrumentos eletrônicos, que pode criar, modificar e organização. Isso cria o gênero eletrônica. Indo um pouco mais abaixo, temos o subgênero, que segue a mesma lógica, mas com características mais específicas. Vou usar o mesmo exemplo da música eletrônica. Nela, para ter um subgênero, é preciso levar em conta os sons que foram criados, BPM ou batidas por minuto e o ritmo que elas são organizadas. E é aí que surgem subgêneros como o techno e o ambiente, que quando você para escutar, você nota a grande diferença de ambos, mesmo sendo da eletrônica, onde um é mais mecânico e mais rápida, e o outro é mais relaxante e mais lenta. Agora indo para um pouco mais abaixo, temos o microgênero, que continua no mesmo conceito das anteriores, só que ainda mais específica dentro do subgênero, geralmente associado a subculturas da internet. E o microgênero é criado a partir da produção, pequena diferença de som e é claro da estética, e é aí que entra o Witch House, que é o microgênero do hip hop da eletrônica. Já as origens do Witch House é meio que confusa, pois procurei em vários sites e cada um dizia algo parecido, mas com outras informações. Um dizia que nasceu na internet, em sites como MySpace, outro dizia que nasceu de uma piada interna e outro dizia que nasceu como um poema em um site. Por conta disso, fiquei um bom tempo tentando escolher o qual que faria mais sentido. Então meio que juntei o que entendi e fiz uma origem de acordo com a minha interpretação. Vou deixar uns dois sites na descrição caso queira descobrir por si próprio. Surgiu por volta dos anos 2000, onde não tinha realmente a primeira banda que criou o gênero, pois já existiam bandas que produziam música semelhante ao Hit House, como a banda O e a Crystal Castle, mas um grupo se destacou por um dos seus pioneiros, chamado Salem, fundada por Heather Mallet, Jackie Donahue e John Howlett. Começaram a criar um novo gênero de músicas com influência das músicas góticas, com batidas lentas e sintetizadores. O primeiro álbum, de acordo com o site Radio Ear Music, foi On Lies, produzida pela gravadora Dsaro Record em 2007. Nesse álbum, um comentário percebeu que era um esboço dos gêneros, por conta de testes das batidas utilizadas. Só que a banda Silent nunca reconheceu esse álbum, mas podemos considerar o primeiro passo da criação do Witch House. E outros artistas como Pony Boy e Ectoplasm Girl, que foram surgidos por volta do final dos anos 2000, que também estavam experimentando as combinações de áudios. Os sons são marcados com a modificação lenta do hip hop Chopped and Screwed, com a atmosfera sombria do Dark Rave, junto do Ethereal Rave e Shoegaze. Tudo isso com sintetizadores, baterias eletrônicas e sons obscuros e extremamente editados. As bandas, como no começo, não eram tão conhecidas, por fazer parte de um gênero recém-criado, de um nicho bem específico da internet. Mas as músicas eram tocadas em baladas underground e ouvidas em sites como SoundCloud.
tanto que não havia um nome definido para essas músicas, sendo chamadas de Drag, Haunted House, Screegave ou Crooked Shoegave. Foi somente em 2009, quando o músico eletrônico chamado Travis Agnew, também conhecido como Peter Plan, junto com um produtor de música house chamado Chance, estava produzindo música no mesmo estilo que estavam sendo feitas na época, de forma obscura e sombria. Só que eles não tinham ideia do que chamar o tipo de som que estava sendo relacionado, então eles chamaram de Witch House, como forma de piada interna. Tem um site chamado Acclaim, onde fez entrevista com o Agnew. Nessa entrevista, ele explicou com um pouco mais de detalhes sobre o termo e sobre o tempo em que trabalhava na organização das férias undergrounds em Denver, entre os outros tópicos. Vou deixar a entrevista na descrição se quiser saber mais. O termo foi adotado pela imprensa de música por volta dos anos 2009 a 2010, como o site Pitchfork, para classificar o gênero de álbuns que estavam sendo lançados naquela época, que logo o Witch House cresceu entre 2009 e 2011, em sites como Bandcamp, Tumblr e SoundCloud, onde as músicas eram postadas e compartilhadas. Além disso, novas bandas estavam surgindo nesse tempo, só que a busca para encontrar algumas delas fica difícil, pois utilizam o Unicode, que de forma bem resumida, é um padrão que possibilita que o computador entenda e representasse um caracteres, cada um possui uma numeração específica. Por exemplo, a letra A, que é esse código, e o número 5 em kanji, que é por esse. Mas as bandas usavam os símbolos Unicode, como no caso da banda Rituals, com esse símbolo, entre outras que não tem como pronunciar. Vou deixar na tela alguns. É digitado dessa forma propositalmente, para serem mais desconhecidos e deixar o gênero mais fechado, mas nem todo segue a esse objetivo, como no caso Feveray e Crystal Castle. Sally até entrou no uso, mas mantém sua identificação, mudando apenas a letra A para o número 4. Já os álbuns lançados, de acordo com o site Discord, somente em 2009 foram lançados 23 álbuns. Dentre eles tem o Dark Rift de Pinterest Planning, Diamond Black Heads Black... Porra, não sei ler inglês, tá aí o nome na tela. E Reckless de Crystal Castle. Em 2010 foram lançados mais álbuns, como Black Earth, Death, Me. Não sei ler inglês. Como se 2 álbuns aí na tela de White Wing e O. Mas teve uma que se destacou, que se chama King Knight, de Salem, sendo considerada a referência do Witch House, com sua música tendo mais de 1 milhão de visualizações, em um canal com esse nome. Mas o grupo já postou essa música depois de anos em seu canal oficial, já que primeiramente a música foi lançada como um CD e aparentemente no YouTube, pois que encontrei um site não muito seguro o link do clipe, só que não estava disponível. Além disso, o gênero teve seu espaço em Skins, uma série britânica que aborda tema na fase da adolescência, lançada em 2007 e finalizada em 2013. Nela, Crystal Castle teve sua aparição no 3º episódio da 2ª temporada, cantando Alice Plectes, com participação e sendo como parte do desenvolvimento do personagem Sid, que é o foco principal do episódio. Com o passar do tempo, em 2011, o hype do Witch House começou a cair em declínio, mas ainda mantém seu público fiel e postando suas músicas, não como a mesma quantidade de antes, mas ainda assim tinha música desse estilo. Tem uma playlist aqui no YouTube de música lançada em ordem cronológica. É um pouco antigo, já que é a ordem de 2013 a 2023. Irei deixar tanto o link do vídeo quanto do canal, caso queira se aprofundar ainda mais em conhecer novos sons. Vou deixar na descrição o site de Bandcamp, onde há uma boa quantidade para escutar. Aproveitando que eu estou recomendando, irei deixar uma playlist de Crystal Castle Bathroom Effect Mix, que é um estilo um pouco diferente, já que mistura o som com o efeito abafado de um cômodo, como no caso do banheiro. Algo que deve ter notado são as imagens que usam na capa de álbuns, que passam uma atmosfera sombria, diferente e estranho. Essa imagem segue um padrão, sendo usado o ocultismo, cruzes, pentagrama, roupa preta, minimalistas, puxado para um lado mais gótico, e o estilo chamado Found Footage, que é um tipo de filme de terror com filmagem encontrada, como se fosse um documentário.
o que seria a Bruxa de Black também, que serviu de inspiração nas fotos. As edições também são evidentes, como essa thumb, que é uma edição dessa foto da Lana Del Rey. A música em si é o remix da outra do mesmo nome. As imagens não são necessariamente obrigatórias, já que você pode encontrar pessoas usando anime ou outro estilo de imagem. E é isso foi tudo que eu consegui achar desse microgênero. Sério, deu um certo trabalho em pegar algumas informações, pois por ser algo que surgiu em um grupo específico, as pesquisas ficam meio que fragmentadas. Os sites explicam como surgiu, mas tem alguns que tem um adicional, outro que tem pouca coisa. Enfim, coisa normal. Como sempre, ia deixar os 2 sites sobre o Witch House, que se quiser se aprofundar mais e encontrar algumas coisas que não estão no vídeo. Mas apesar de não ser tão popular, as músicas são muito boas, e mesmo ter passado uma década, elas já mantêm sua qualidade e merecem mais destaque para outras pessoas conhecerem. E é isso, se inscreva no canal, ative as notificações para não perceber a próxima desgraça que eu aparecer nesse canal. E é isso, falou!